Tem uma coisa que eu demorei muito para entender. Cuidar de si não deveria ser apenas uma obrigação. Hoje as minhas escolhas são cada vez mais naturais. Eu procuro alimentos de verdade, ingredientes que a própria natureza nos oferece e preparações que respeitem aquilo que meu corpo precisa. E isso não significa viver de restrições. Para mim, significa viver de consciência, porque existe uma diferença muito grande entre poder comer alguma coisa e escolher comer aquilo. Nem tudo aquilo que está disponível para nós precisa fazer parte da nossa rotina. Nem tudo aquilo que conseguimos consumir significa que aquilo realmente nos nutre. Eu não vejo isso como radicalismo, vejo como discernimento. Quando você começa a conhecer o seu corpo, observar os seus sinais e entender o que determinados alimentos provocam em você, as suas escolhas começam a mudar naturalmente. Você já não escolhe apenas pelo sabor imediato. Começa a pensar naquilo que aquele alimento representa para a sua saúde, para a sua energia, para a sua disposição e para a vida que você quer construir. Foi assim que a minha relação com a alimentação mudou. Eu não quero simplesmente comer menos, eu quero nutrir melhor. Quero escolher alimentos que façam sentido para mim, quero me aproximar cada vez mais daquilo que a natureza nos entrega. E, principalmente, quero que as minhas escolhas sejam coerentes com aquilo em que acredito. Porque, para mim, cuidar de si também é ter coragem de dizer: isso eu posso comer, mas isso não significa que eu precise escolher. E quando essa escolha deixa de vir do medo, da culpa ou da obrigação, ela começa a vir da consciência. E é aí que o autocuidado muda de lugar. Ele deixa de ser uma punição e passa a ser uma expressão de amor por quem você está se tornando. E talvez seja por isso que eu gosto tanto dos pequenos rituais, porque eles parecem simples por fora, mas podem carregar um significado enorme por dentro. Montar um prato, preparar um chá, escolher bem os ingredientes, poder montar uma mesa, fazer uma oração, agradecer, sentar e apenas estar presente, poder se servir com calma e com alma, desfrutar deste momento. Tudo isso pode parecer parte de uma rotina, mas existe uma diferença enorme entre fazer algo no automático e fazer algo com presença. E essa diferença muda completamente a experiência. Porque quando você começa a estar presente no que faz, até uma refeição simples pode se transformar em um momento de conexão. Antes de comer, como você pode perceber, eu gosto de fazer uma pausa, coloco minhas mãos próximas da refeição, entro em silêncio e agradeço. É o meu momento de conexão com Deus, com a vida, com o alimento, com o meu próprio corpo. Eu não estou dizendo que você precisa fazer exatamente como eu faço. O meu convite é outro. Encontre a sua própria forma de estar presente, porque talvez a gente esteja tão acostumado a consumir tudo rapidamente que até a alimentação perdeu o seu significado. Gente come olhando para uma tela, come trabalhando, come dirigindo, come em pé, come conversando sobre problemas, come sem perceber o sabor e principalmente come sem perceber a si mesmo. Eu gosto de fazer diferente, gosto de sentir o aroma, a temperatura, a textura, o sabor, perceber quando estou satisfeita e permitir que uma refeição seja simplesmente uma refeição, sem pressa, sem distração, com presença. Para mim, a alimentação consciente não significa apenas saber o que existe no meu prato, significa perceber também o que está acontecendo dentro de mim enquanto eu como. Como eu estou chegando nessa refeição? Estou com fome? Estou ansiosa? Estou cansada? Estou tentando compensar alguma coisa? Estou comendo porque meu corpo pediu ou porque alguma emoção está tentando encontrar uma saída? Essas perguntas mudaram muito a minha relação com a comida, porque quanto mais eu me conheço, menos preciso usar a comida para resolver aquilo que pertence a outras áreas da minha vida. E depois dessa primeira refeição, eu já começo a pensar no meu almoço. E aqui existe outra coisa que mudou muito para mim.
Organização também é autocuidado. Quando eu preparo algumas coisas antecipadamente, eu não estou tentando controlar cada detalhe da minha alimentação. Estou criando possibilidades para fazer boas escolhas quando a vida estiver acontecendo. Porque é muito fácil dizer que queremos nos alimentar melhor quando estamos descansados, tranquilos e com tempo. O verdadeiro desafio aparece naquele dia corrido, quando estamos cansados, quando estamos emocionalmente sobrecarregados, quando qualquer coisa parece mais fácil. E é justamente nesses momentos que aquilo que você preparou anteriormente pode cuidar de você. Uma comida já preparada, uma fruta lavada, um alimento porcionado, uma refeição pensada com antecedência. São pequenas decisões que diminuem a distância entre aquilo que você deseja viver e aquilo que você realmente consegue fazer. Eu gosto de pensar que autocuidado é isso, é a mulher que você é hoje cuidando da mulher que você será amanhã, porque muitas vezes queremos resultados futuros sem cuidar das nossas necessidades presentes. Queremos saúde, mas não descansamos. Queremos energia, mas não nutrimos o corpo. Queremos equilíbrio, mas vivemos em excesso. Queremos paz, mas alimentamos pensamentos que nos deixam em alerta o tempo inteiro. E foi justamente quando comecei a olhar para a saúde de uma forma mais integrada que comecei a perceber isso. Não existe uma parte isolada de nós. Corpo, mente, emoções, espírito. Tudo conversa. Uma alimentação mais natural foi uma parte importante desse processo para mim. Mas ela não veio sozinha. Vieram os momentos de silêncio, a oração, o contato com a natureza, o movimento do corpo, a organização da rotina, a percepção das minhas emoções, o cuidado com os pensamentos e, principalmente, a consciência de que eu não precisava mais viver contra mim mesma. Eu comecei a entender que saúde não é apenas ausência de doença. Também a forma como eu me relaciono comigo, é a maneira como eu escolho me alimentar, como eu descanso, como eu penso, como eu lido com aquilo que sinto, como eu trato meu próprio corpo. Existe uma diferença enorme entre controlar o corpo e aprender a escutá-lo. Eu não quero viver controlando cada coisa que faço. Quero desenvolver consciência suficiente para reconhecer o que me nutre, o que me fortalece e o que já não combina com a vida que escolhi construir. E isso é muito diferente de simplesmente fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Para mim, liberdade também é ter discernimento, é poder escolher. E escolher, às vezes, também significa dizer não. Não porque eu tenha medo, não porque alguém determinou, mas porque eu sei quem quero ser e talvez essa seja uma das maiores mudanças que aconteceram comigo. Eu não quero apenas comer melhor, eu quero viver melhor, quero que a minha alimentação faça parte de uma vida que tenha sentido. Quero que o meu corpo seja uma casa onde eu tenha prazer em morar, quero ter prazer em cozinhar, prazer em sentar à mesa, prazer em me movimentar, prazer em cuidar da minha casa, prazer em estar comigo, prazer em viver. E talvez seja isso que muitas pessoas esquecem quando começam a buscar uma vida mais saudável. Saúde também pode ter prazer, saúde também pode ter beleza, saúde também pode ter sabor. Não precisa existir uma guerra entre prazer e consciência. O prazer pode estar justamente em perceber que você está fazendo algo bom por si mesma. Que aquele alimento foi escolhido com intenção, que aquela refeição foi preparada com cuidado, que você está presente para vivê-la. Isso, para mim, é muito diferente de viver em uma relação de culpa com a comida. Eu não quero olhar para um alimento pensando, eu não posso. Quero olhar e pensar, eu escolho. Porque quando existe consciência, existe liberdade. E eu acho que essa cena resume muito do que eu quero viver. Porque cuidar de si também é alegria, é leveza, é poder preparar uma refeição saudável e depois simplesmente celebrar. A gente não precisa transformar autocuidado em uma lista interminável de obrigações. Tem que comer isso, não pode comer aquilo, tem que treinar, tem que dormir, tem que.
Não quero isso para mim, eu não quero me cobrar, quero consciência, quero disciplina, mas também quero prazer, quero responsabilidade, mas também quero espontaneidade. Então, se eu pudesse deixar uma reflexão para você hoje, seria essa. Talvez você não precise começar mais uma dieta, talvez precise começar uma nova relação com você. Uma relação em que não se abandona quando está cansada, não se pune quando erra, não usa comida para preencher aquilo que precisa ser sentido. E não espera adoecer para começar a se cuidar. A vida foi feita para ser celebrada com calma e com alma. É leve, eleve-se, permita-se sentir e deixe fluir.